Olá, turma! Hoje, na nossa aula de História, iremos trabalhar o tema Segundo Reinado, que iniciou em 1840 e finalizou em 1889. Relembrando a nossa última aula, turma, o Segundo Reinado ele teve início com o golpe da maioridade que foi dado no Brasil, onde Dom Pedro de Alcântara foi coroado imperador do Brasil com apenas 14 anos de idade, recebendo então a nomeação de Dom Pedro II. Muito bem, turma. Vamos ver agora algumas características do segundo reinado. As principais são a estabilidade política, o governo descentralizado, as crises externas ao Brasil e o movimento abolicionista. Iremos olhar a estabilidade política, os partidos que estavam presentes no Brasil, as suas divergências. Nós iremos olhar que o governo foi descentralizado, porque diferente de Dom Pedro I, Dom Pedro II, ele governou de uma forma mais aberta. Ou seja, os poderes não ficaram concentrados em sua mão. Ele dividiu os poderes com o parlamento, isto é, com a Assembleia em geral. Nós tivemos também crises externas ao Brasil. Durante o período das regências, nós tivemos muitas revoltas internas. Durante o segundo reinado, nós teremos sim revoltas internas dentro do Brasil. Porém, nós iremos ser marcados também com crises externas, ou seja, com problemas entre um país e outro, o Brasil se envolvendo em uma guerra com outro país. E, para finalizar o segundo reinado, nós tivemos um movimento abolicionista, onde as pessoas começaram a lutar pela abolição da escravidão no Brasil. Pois bem, turma, vamos lá ver um pouquinho sobre a estabilidade política do segundo reinado. Lembrando, turma, que esse foi o governo mais longo da história de todo o Brasil. Estabilidade política. Dom Pedro II, em seu governo, procurou atender aos interesses dos ricos, proprietários rurais que eram membros do Partido Liberal e do Partido Conservador. Ou seja, nós temos o poder moderador, que é o de Dom Pedro II, e nós temos os partidos políticos que participam da Assembleia em geral. Nós temos o liberal e nós temos o conservador. Botei aqui para vocês, turma, uma charge. Por quê? Nós temos aqui Dom Pedro como se fosse um carrossel, tendo os dois partidos em sua mão. Por mais que fosse um partido que eles tivessem ideias, sempre Dom Pedro estava lá para ver se a ideia era boa ou não. E nós temos uma senhora, uma idosa, aos pés de Dom Pedro II. Que senhora é essa? É a chamada monarquia. Ou seja, por mais que ele não tivesse concentrado o poder total em suas mãos, mas ainda existia o poder moderador. Ele ainda estava acima de qualquer outro poder, de qualquer outro partido e de qualquer pessoa. Então continuava sendo ainda uma monarquia. Por mais que tivessem os partidos políticos, ele ainda estava acima de todos e poderia mandar e desmandar na hora que ele queria no Brasil e nas leis feitas para o Brasil. Claro, turma, que ao iniciar seu governo, Dom Pedro II, além de ter de acabar com as revoltas que vinham ocorrendo desde o período regencial, ele também enfrentou outras revoltas. Ele tinha que manter os dois partidos de forma pacífica, com os ânimos a menos. Mas antes, vamos entender um pouquinho como é que funcionava a política nesta época. Nós temos aqui as chamadas eleições do cacete, que aconteceu em 1840. Essas eleições, turma, elas foram as eleições onde as pessoas iam votar para os governantes que estariam nas suas províncias, ou seja, nos estados que hoje conhecemos. Porém, durante a eleição do cacete, os liberais foram acusados pelos conservadores de vencer na base da fraude e da violência. Mas como isso acontecia? Turma, para garantir uma maioria de deputados dos liberais, os membros deste partido eram enviados aos locais de votação armados com um cacete, a fim de amedrontar a população a votarem neles. Deu a isso o nome de eleição do cacete. Observe essa charge, onde um dos liberais está falando. Já sabem quem vão votar, não é mesmo? O modo dele falar e o cacete que ele está na mão, ou seja, essa pequena arma de agressão física que ele está na mão,
faz com que a população acabe votando nos liberais, e os conservadores não gostaram nada disso. Observação importante, lembrem-se, nesta época as eleições eram feitas de modo aberto, não existia o voto secreto, era o voto aberto, então qualquer político poderia olhar em quem as pessoas votavam. Então, claro, a população ficava amedrontada, com medo de sofrer repressões, violência, e foi devido a isso que teve um grande problema, porque Dom Pedro II, observando essa situação, vendo que os ânimos estavam muito exaltados, devido os conservadores estarem indo contra os liberais, está tendo uma divergência muito grande entre eles, Dom Pedro convocou novas eleições para que houvesse novamente uma votação e agora a guarda militar estaria de prontidão para que evitasse que os liberais ou conservadores viessem a fazer esse tipo de fraude através da imposição de violência. E foi assim que se deu o início da primeira revolta que aconteceu no segundo reinado. A revolta liberal, que aconteceu em São Paulo e Minas Gerais em 1842, foi o resultado de uma disputa política entre os liberais e conservadores devido àquela eleição do cacete. Os políticos liberais de São Paulo e de Minas revoltaram-se contra a anulação das eleições. Eles não gostaram nada disso, disseram que era mentira, que eles não fizeram imposição. Porém, Dom Pedro II já havia tido provas de que realmente houve fraude nas eleições. Então, em 1842, o poder moderador fechou a Câmara dos Deputados. A medida foi considerada inconstitucional e repressora, e o Partido Liberal promoveu a revolta em São Paulo e Minas Gerais, com o objetivo de tomar o poder. No entanto, foram derrotados pelo governo imperial. Foram presos, anistiados em 1844. Essa foi a primeira revolta que aconteceu no segundo reinado. Outro movimento que causou grande rebuliço no segundo reinado foi a Revolução Praieira, que aconteceu em Pernambuco no ano de 1848 a 1850. Qual foi a principal causa? Os liberais eram contrários ao monopólio de portugueses no comércio e de poucas famílias nas atividades açucareiras. Gente, a Revolução Praieira recebeu esse nome porque o jornal que publicava as ideias desses revoltosos ficava na Rua da Praia, em Recife. A revolução foi promovida por pessoas que tinham enriquecido havia pouco tempo. Eles eram contrários ao regime monárquico e queriam que o povo tivesse mais direito de escolher os seus líderes, no que investir e como fazer a sua vida. O estopim dessa revolta foi em 1848, quando o governador liberal Chichorro da Gama é substituído pelo conservador Herculano Pena. Ou seja, os liberais ficaram revoltados com isso. Como é que eles poderiam colocar um governador conservador no lugar de um governador liberal? Em 1849, lançaram um manifesto ao mundo que defendia voto livre e universal, liberdade de imprensa, extinção do poder moderador, fim do monopólio português sobre o comércio e maior autonomia das províncias. Esses daqui eram os principais objetivos da Revolução Praieira. Tomaram Olinda e atacaram Recife, mas em 1849 eles foram derrotados. Em 1850, o movimento estava totalmente sufocado, ou seja, eles foram derrotados pelo governo imperial. Muito bem, turma, acabamos de olhar algumas revoltas que aconteceram internamente durante o segundo reinado. Porém, Dom Pedro II também enfrentou guerras contra alguns países vizinhos. A maior delas foi a Guerra do Paraguai, que ocorreu entre 1864 a 1870. Turma, desde a sua independência, em 1811, o Paraguai era um país pequeno e isolado, ou seja, um país do interior do continente. Ele não despertava muito interesse das potências estrangeiras. Os outros países não se interessavam por ele, não se interessavam em ter ele associado ao seu país. Conseguiu o Paraguai desenvolvimento econômico e eficiência nos serviços públicos, além de significativa distribuição da terra. Os paraguaios, com Solano Lopes, tinham pretensões de expansão econômica. Ou seja, Solano Lopes era presidente do país e ele queria, turma, conquistar terras do Uruguai, da Argentina e do Brasil. Seu objetivo era criar uma saída para o mar, a fim de facilitar o comércio. Ou seja, ele queria expandir
a extensão do Paraguai. Só que para combater os paraguaios, o Brasil, a Argentina e o Uruguai firmaram um tratado chamado de Tríplice Aliança, com o apoio, claro, dos ingleses, ou seja, da Inglaterra. A Tríplice Aliança venceu muitas batalhas. As mais importantes foram a Batalha Naval de Riachuelo, a Batalha do Tuiuti e a Batalha de Uruguaiana. Quem liderou as tropas brasileiras foram Manuel Luiz Osório e Luiz Alves de Lima e Silva, também conhecido como Duque de Caxias. Em 1869, os aliados avançaram sobre o Paraguai e entraram em Assunção. No ano seguinte, Solano Lopes foi assassinado. Graças à Tríplice Aliança, os brasileiros saíram vitoriosos nessa guerra do Paraguai. Mas, turma, foram quase 6 anos de uma guerra cruel, com uma enorme perda de vidas humanas. Foi uma guerra muito sangrenta. O exército brasileiro saiu da guerra fortalecido e valorizado, e os militares passaram a acreditar que o país deveria ser governado por eles. Daí já surgiu a primeira ideia de república no Brasil. Já querem os militares, como tiveram sucesso nessa guerra, viram que eles tinham muito poder, que eles poderiam governar um país. E já estão em sua mente elaborando uma forma de retirar Dom Pedro II do poder e proclamar a República do Brasil, certo? Turma, todos os países envolvidos na Guerra do Paraguai tiveram um pouco de prejuízos. A Argentina, o Uruguai tiveram também prejuízos não só de perdas de vidas humanas, como também de perda de dinheiro, de armamento. Mas os dois mais prejudicados foram o Brasil, ele saiu vencedor, mas com uma grande dívida com a Inglaterra. E o Paraguai teve sua economia totalmente destruída. Cerca de 2/3 da sua população foram dizimados e perdeu porções do seu território para os aliados. Ou seja, o Paraguai era muito maior do que é atualmente. Pois após ser derrotado durante a guerra, os países Argentina, Uruguai e Brasil pegaram porções do território do Paraguai, aumentando assim o seu território, sua extensão. E o Paraguai foi reduzido a um país bem menor do que ele era. O Paraguai, até hoje, não conseguiu se recuperar totalmente. Claro, o Brasil ficou economicamente enfraquecido, pois foi obrigado a pedir empréstimo a outros países, sobretudo a Inglaterra, que enriquecia cada vez mais com a guerra. Foi aqui, durante essa guerra do Paraguai, que o Brasil aumentou aquela dívida que ele já possuía com a Inglaterra. Muito bem, turma. Na nossa próxima aula, nós iremos olhar quais foram os benefícios que Dom Pedro II, durante seu império, fizeram ao Brasil. Nós iremos olhar as leis abolicionistas e nós iremos ver como teve fim o segundo reinado no Brasil. Obrigada, espero que vocês tenham prestado bastante atenção. Se liguem na nossa próxima aula de história. Tchau, tchau!